Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de quarta-feira, uma manhã de clima ameno, né? 25 graus, 4 de junho de 2025, uma quarta-feira ensolarada, mas que tem uma temperatura mais amena. Então, passando aqui, para dizer que 0% de possibilidade de chuva no período da manhã. A umidade relativa do ar está em 57%, mas vai cair porque a temperatura vai subir até os 29 graus. Hoje nós teremos 29 graus de máxima e 16 de mínima, foi logo pela manhã. Então tem aí uma amplitude térmica de 13 graus e nesses 13 graus tem aí muita diferença para aqueles que têm problemas respiratórios. Então, se você tem algum problema respiratório aí, cuide para que você não fique mais agravado nesse tempo, porque infelizmente está nessa situação mesmo. E a previsão é que para a semana que vem tenhamos uma nova queda na temperatura a partir de terça-feira, tá? Ontem não estava previsto chuva no final da tarde em Ribeirão Preto, então a umidade relativa do ar subiu um pouquinho mais e com isso a temperatura também despencou, né? Mas hoje ela já vai recuperar, já está nos 29 novamente, deve ir para a sensação térmica aí de 33, 32 graus, já é uma temperatura um pouco mais alta, mas mesmo assim ao final da tarde a temperatura volta a cair. Então, esse sobe e desce aí, principalmente para quem tem algum problema respiratório complicado, né? Então, passando para dizer que é o outono brasileiro, é assim mesmo, estamos no outono brasileiro, terminando o outono aí, né? Nós já estamos a uns 17, 18 dias aí do término do outono e aí vem o inverno. Vamos esperar que o inverno não seja tão rigoroso quanto estão dizendo que será, mas é o inverno, né? Então, o outono está aí no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para dar alguns recadinhos, avisos, conselhos, né? O primeiro conselho é: não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não faz não. Não vai te ajudar em nada. Porque você pode pegar uma insolação, como hoje, o sol está muito forte, incidindo sem nuvens, né, em Ribeirão Preto, você pode pegar uma insolação. E a desidratação é quase realmente inevitável. Se você for fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, você vai ver que a temperatura do seu corpo aumenta demais, você perde muito líquido e isso causa desidratação, tá? E o sol incidindo direto na sua pele, principalmente o pessoal que gosta de fazer exercício sem camisa, né? Os homens aí que andam sem camisa para poder mostrar o físico, né? Ou a barriga. E aí acaba aquela situação de ter uma insolação. Desidratação e insolação são duas parceiras que não deixam que você se esqueça que não é favorável fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é favorável não, tá? Então presta atenção aqui. Mosquito Aedes aegypti e escorpiões estão causando problemas, principalmente nesses pós-chuva, que nem a chuva de ontem. Ela acumulou em algum ambiente aí na sua casa, numa garrafa, numa lata, numa vasilha, ou até numa lona, numa piscina. Tem gente que tem piscina que está desativada, está lá acumulando água, essa água da chuva, parada, né? Fica quentinha, limpinha. O mosquito Aedes aegypti vai lá e faz um criadouro dentro da sua casa. E aí, quando eles começarem a voar, aí vai causar problema para você. A dengue, a zika e a chikungunya, todas elas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas tem um problema. Se a dengue for hemorrágica, você pode morrer. A dengue hemorrágica pode te matar. Portanto, faça a limpeza aí do seu quintal para que você não tenha nem os escorpiões, nem o mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Os escorpiões gostam de situações de sujeira, acúmulo de coisas velhas, material de construção, lata velha, tijolo, telha, madeira, latas que ficam aí aguardando um dia que vai ser
favorável para você fazer a construção da sua casa, e a hora que chegar, você vai ver que tudo ficou na chuva e no sol, estragou e não vai dar para usar. Tá bom? Feito, dado esse recado, eu quero falar com você hoje, e essa fala com você hoje pode ser que você esteja enfrentando algum problema nesta situação. Presta atenção, você está se sentindo na cova dos leões? Mas não é literalmente leões, situações que parecem leões na vida de cada um de nós. Situações de saúde financeira, emocional, psicológica, sentimental, familiar. Tem gente que tem problemas sociais. Nós estamos vivendo tempos em que os problemas sociais, econômicos, financeiros afloram a cada momento, e quando ele aparece, quando ele vem aqui, esses leõezinhos, eles acabam trazendo grandes problemas para cada um de nós. A boa notícia, e eu tenho uma boa notícia, a boa notícia é que esses leões não podem te matar se você estiver obedecendo ao Senhor. O texto que nós vamos tomar por base hoje, e eu quero fazer com que você pense comigo nesse texto. Quando o rei chegou na porta, na borda da cova dos leões, Daniel estava lá dentro, com os leões em volta, assim como na imagem. E o rei perguntou para ele: Daniel, o seu Deus pôde livrá-lo dos leões? Mas ele não esperava ouvir a voz de Daniel lá dentro. Por quê? Porque ele sabia quem estava lá, que eram os leões, e estavam famintos. Dizem que os leões já faziam alguns dias que não tinham comida, e eles estavam desesperados por uma refeição. Alguns pregadores, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz outra coisa, e nós vamos ler. Falam que os leões não sentiram cheiro de carne. Porque os leões não olharam para Daniel e viram ele como ser humano. Não é isso. O que o versículo 22 do capítulo 6 de Daniel diz o meu Deus mandou o seu anjo. Presta atenção. O meu Deus mandou o seu anjo. Tem uma versão que diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. O que foi? Não foi cheiro, não foi porque eles estavam enxergando outra coisa, um buquê de rosa, não era isso. É porque o anjo do Senhor, enviado por Deus, desceu na cova e fechou a boca dos leões para que não ferissem Daniel. Mas por que ele fez isso? Por que Deus mandou o anjo para fazer isso? Fechar a boca dos leões para que eles não ferissem Daniel. Por quê? Pois Deus sabia e sabe que não fiz nada contra ele. Não fiz. E também não cometi crime nenhum contra o Senhor. Então, tem uma versão que diz assim: pois o Senhor sabia ou sabe que eu não fiz não cometi nenhum erro contra ele. E também não cometi nenhum erro contra o Senhor, ó Rei. Existe então um livramento para cada um daqueles que servem ao Senhor. Porque querendo você ou não, os leõezinhos sempre vão aparecer. Gente, esses leõezinhos são implacáveis. Eles a cada momento aparecem e faz com que a gente se sinta na cova dos leões. Mas a boa notícia, qual é a boa notícia? Porque você falou que tinha uma boa notícia. A boa notícia é que Deus está com você na cova dos leões. Ele está com você. No meio de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todas as necessidades, Deus está. O versículo 22 é claro em dizer que ele mandou, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quem sabe hoje o seu problema é financeiro? O Senhor pode mandar o anjo abrir as portas, os caminhos para que apareça para você
aonde você estiver procurando, aquela situação de um emprego, aonde você pode estar procurando um trabalho, um serviço, um contrato, alguma coisa para que você possa fazer e o seu problema financeiro, o seu leão financeiro ser derrotado. Então, quando Deus movimenta o seu braço em favor daquele que é justo, ele resolve o problema. Esta é a boa notícia. Saber que Deus está no controle de todas as coisas e nada fugiu ao seu controle. Seu problema de saúde é um leãozinho? Deus está com você nesta situação e Ele pode solucionar o problema de uma hora para outra numa situação de dizer assim, olha, eu cometi problemas, eu cometi erros, eu fiz com que chegasse até aqui, mas agora eu me arrependo de ter feito isso. E quando a pessoa se arrepende dessa situação, o texto nos inspira que nesses momentos de adversidade, quando sentimos que estamos cercados por leões, sejam eles quais forem, financeiro, desafios familiares, doenças, perseguições, pestes, fome, qualquer outra coisa, Deus está conosco. E Ele quer solucionar o seu problema. Basta que você se conscientize de que o seu problema só Ele pode resolver. Existem problemas na vida da gente que nós tomamos a decisão. E aí, quando os problemas aparecem, as pessoas, na maioria das vezes, fogem de nós. Já viu isso? Pessoas que correm da gente porque nós estamos em situação complicada e Ele não quer se intrometer nessa situação, mas Deus não é assim. Eu quero que você tenha consciência de que Daniel foi protegido na cova dos leões e aqueles que estavam ou que deveriam estar com ele também e serem jogados na cova, porque só Daniel era o que ficava na vitrine e é o que orava e o que fazia e o que estava nesse momento importunando aqueles homens e mulheres que forjaram aquela lei. Aquela lei foi uma lei encomendada, sabe? Uma lei encomendada para que Daniel pudesse ser lançado na cova dos leões. Deus está conosco quando também tem esse tipo de armação, quando tem esse tipo de encomenda, porque vira e mexe, alguém arma uma cilada para o justo cair. Mas Deus o livra de todas. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos livra de todas as ciladas. O chamado de Deus para a fidelidade, mesmo sob pressão, é justamente para testar a nossa fé. Estava testando a fé de Daniel. A fidelidade sob pressão é recompensada por Deus. Daniel, no capítulo 6, versículo 10, 6, versículo 10. Depois você lê lá o capítulo 6 inteirinho, você vai entender. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, ele foi para casa, mas ele não foi para poder dormir, ou para chorar, ou para reclamar, ou para poder... Não, ele foi para casa. E na parte superior da casa, se você for ler lá, vai dizer que havia janelas abertas em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se ajoelhava, orava, agradecendo a Deus, como sempre fazia. Mas tinha um decreto. Estão falando que não pode adorar, não pode orar, é só o rei, não pode orar a Deus, não pode, foi feito um decreto. E esta era a cilada. Armar a cilada para Daniel justamente nesta situação. Então a explicação que nós temos nessa situação diz assim, Daniel permaneceu firme a Deus, permaneceu firme, fiel a Deus, mesmo sabendo das consequências de suas ações. Ele sabia que aqueles que estavam conspirando contra ele iriam se levantar. E quantos hoje nesse momento podem estar conspirando contra você? Quem sabe a sua saúde é algo que conspira contra a sua fé. E pessoas se levantam para poder falar, mas você não é crente? Como é que você está doente? Ou, por que você está assim se você é uma pessoa boa? Existem situações na vida da gente que nós não procuramos o problema.
mas na maioria das vezes as pessoas sabem que aquilo que estão sofrendo é porque fizeram algumas coisas erradas e a conduta delas os levou nessa situação. Então, Daniel não estava fazendo nada errado. Quem sabe hoje alguém está com problema de coração aí porque comeu muita gordura, ou porque não fez exercício, ou porque era sedentário, ou porque ele era alguém que não cuidava muito bem da sua saúde, bebia, fumava, usava drogas, fazia coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Quem sabe você está aí, contraiu uma doença porque você tinha uma vida promíscua, uma vida que não era regrada, não tinha um compromisso com uma só pessoa, e aí você usou e abusou da sua liberdade de tal forma que agora contraiu uma doença que é contagiosa, infecto-contagiosa sexualmente, né? Então, quem sabe nesse momento você está sofrendo por causa disso, mas Daniel não estava. E mesmo que você esteja sofrendo por causa dessa situação, se você se arrepender, você tem direito à salvação eterna. Morar no céu com Jesus. Perdão dos pecados só vem através de Jesus Cristo. Salvação da sua alma só através de Jesus Cristo. Então, mas o que é que nós estamos hoje dizendo? Cova dos leões existem para aqueles que estão fazendo correto, porque alguém conspirou, mas ali existe livramento. Para quem está fazendo tudo certo, tem livramento. Para aqueles que fizeram tudo errado e agora aceitam, pode ter o livramento eterno. Mas o terreno pode ser que não aconteça? Pode. Mas Deus tem condições de curar? Tem condições de curar AIDS, câncer, problemas respiratórios, pulmonares, cardiológicos, cerebrais. Tem um monte de coisa aí que Deus pode todas as coisas. Foi Ele que construiu, Ele sabe como é que funciona e Ele sabe muito bem como deve fazer para que eu e você tenhamos uma vida tranquila. Mas existe aquela situação que nós estamos vivendo nesse tempo de 2025, de situações que são corriqueiras, estão para todos. E aquela lei era para todos, mas a perseguição era só para aquele para quem a lei foi forjada, foi moldada, foi colocada. Para quê? Porque queriam derrubar Daniel. Mas Daniel não estava fazendo nada errado e ele permaneceu fiel a Deus, mesmo sabendo que as consequências das suas ações seriam jogado na cova dos leões. A primeira coisa que eu vejo nisso daqui, e nós vamos ser bem rapidinho hoje, a escolha de Daniel refletia a sua confiança em Deus. Aonde que você tem colocado a sua confiança nesse tempo de 2025? No Salmo 34, versículo 9, o salmista diz assim, temam o Senhor todos os seus santos, pois quem nele confia não será necessitado, não será abalado, não será julgado diferente. Se você confiar no Senhor, não será classificado como um necessitado. A explicação: Daniel confiou plenamente no cuidado divino, independente dos resultados humanos. Ele sabia o que poderia acontecer. Cova é algo físico e é humano. Está aqui, terreno. A outra coisa, o segundo tópico aí que eu vou colocar para você, vou colocar só 3 hoje. A fidelidade traz uma paz mental. Filipenses no capítulo 4, versículo 6 até o 7, diz assim, não estejam ansiosos por coisa alguma. Até a cova não precisa ficar com ansiedade. Não precisa. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É isso.
A fidelidade a Deus elimina a ansiedade. Fidelidade elimina a ansiedade, pois Ele promete paz em meio a dificuldades. E a última coisa que eu quero colocar para você aqui, presta atenção nisso aqui. O tópico 3. Deus honra aqueles que lhes são fiéis. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz assim: saibam, pois, que o Senhor, o seu Deus, é o Deus fiel. Ele guarda aliança e demonstra amor por 1000 gerações aos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A fidelidade de Daniel foi recompensada com uma intervenção divina no mundo físico. Divina no mundo físico, porque os leões, o normal deveria ser engolir Daniel, comer Daniel, destroçar Daniel, porque os leões estavam com fome. Mas a fidelidade de Deus, ele faz uma intervenção divina no mundo físico e os leões de boca fechada. Quem sabe é isso que você está buscando hoje, nesta manhã de quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Uma intervenção de Deus no mundo físico para que você tenha recompensado aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está decidindo fazer em favor do Senhor. Quem sabe, nesse momento, você está me ouvindo num leito de hospital. E aí, o leão que você está enfrentando é uma doença que a ciência, a medicina ainda não encontrou a cura. Eu quero dizer para você que naquele momento, quando Daniel estava na cova aqui, quando ele estava na cova dos leões, a ciência também não conseguiria explicar ou dizer por que os leões não comeram Daniel. A ciência. Mas a palavra de Deus fala que Deus mandou o seu anjo. E quando tem um justo na cova, leão tem que jejuar. Fechou a boca dos leões para que não ferissem Daniel. Presta atenção. Fidelidade a Deus causa isso. Jejum de leão. Jejum de dificuldades. Jejum de problemas. Jejum de necessidades. Qual é a sua necessidade? Nesta manhã de 4 de junho de 2025. Eu gostaria que você aceitasse a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que ele tudo vai fazer. É isso. Eu tenho uma relação de pessoas por quem eu oro todos os dias, porque Deus responde fé, ele não responde reclamação, ele não responde de maneira nenhuma aquele negócio da pessoa ficar só reclamando, fazendo para lá e para cá. Não responde. Deus responde fé. Então, vamos orar. Se você tem a sua relação, pega aí. Se você não tem e você está chegando na live agora, faça uma relação. Amanhã, a hora que eu aparecer novamente, nós poderemos orar. Você ora pela sua relação, eu oro pela minha. Se você não tem uma relação nesse momento, quer orar pela minha ou junto comigo por essas pessoas, faça isso. Nós estaremos orando nesse momento, tá bom? E você que não aceitou ainda Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele, porque ele tudo pode fazer, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias que foram enlutadas nesses dias, aquelas que estão vivenciando o luto, aquelas que ainda estão debaixo de um sofrimento, de uma tristeza, de uma angústia, porque perderam um ente querido, perderam um familiar. O Senhor é o Deus que pode resolver todas as coisas. Nós sabemos e entregamos essas pessoas nas tuas mãos, porque o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo, do que aquilo que nós estamos pensando. Pode consolar esses corações, todos, dos familiares, dos amigos, dos parentes, daqueles que estão perto, daqueles que estão longe e nesse momento estão sentindo
a falta do seu ente querido. Eu oro para que o Senhor acalme, que o Senhor console esses corações. Eu oro também por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que o Senhor firme os seus passos. Perdoe os seus pecados e escreva o nome de cada um deles no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, também aqueles que estão voltando para o caminho, que se arrependeram de ter saído, que andaram longe do Senhor e que nesse momento estão precisando de uma bênção especial. Que o Senhor esteja tratando, cuidando de cada um deles. Cuide, meu Pai, para que eles possam ter os seus pés firmados e juntamente com esses novos convertidos caminharem juntamente conosco para o céu. Firme os passos dos novos convertidos, daqueles que estão voltando para o caminho, se reconciliando com o Senhor. Nós ficamos muito gratos pela vida de cada um deles. E o Senhor é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo, do que aquilo que nós estamos pensando. Perdoe os pecados e escreve o nome no livro da vida e firme os passos de cada um deles. Eu oro também pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela Vó Hilda, Vó Luzinete, a Vó Teresa, todas as vovós e as suas famílias. Oro pela Vó Neuza, pela Sandra, que é sua filha, pelo Pedro e Vitor, que são os netos da Vó Neuza. Oro também pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. As crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas nesse momento. Eu oro por todos os doentes que estão hospitalizados ou não, por aqueles que trabalham nos ambientes escolares, hospitalares, em qualquer ambiente que esteja tratando de pessoas, que o Senhor dê graça a cada uma dessas pessoas também. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, nesse tempo de dificuldade, de frio, que o Senhor dê graça a cada um deles. Que o Senhor dê minutos de lucidez para que possam decidir sair da situação onde estão. Eu oro também por aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza profunda, aqueles que estão sendo perturbados por espíritos malignos. Nós te declaramos derrotado em nome de Jesus. Eu te ordeno que saia dessa vida, dessa empresa, dessa família, desse empreendimento. Saia agora em nome de Jesus. Você está derrotado. Essa pessoa não pertence a você. Essa pessoa é, na realidade, propriedade exclusiva do Senhor, e o único Espírito que pode se manifestar na vida dessa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Você não tem autorização para se manifestar na vida desta pessoa. Eu oro também pelos empregadores, pelos empreendedores, pelos empregados, pelos desempregados que estão procurando, estão em busca de um emprego, de uma recolocação, que o Senhor abra as portas do emprego para essas pessoas. E aquelas que estão empregadas, que valorizem o emprego que têm, e aqueles que são empregadores, que valorizem também os seus colaboradores. Eu oro por esse Brasil, pelo estado de São Paulo, por Ribeirão Preto e por todos aqueles que estão andando nesse país, aqueles que estão trabalhando. Oro pelos caminhoneiros, por aqueles que transportam todas as coisas que nós utilizamos no dia a dia. Que o Senhor dê graça, dê paz, dê saúde, prosperidade e alegria a cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Grande abraço, Deus abençoe, até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Mate o seu leãozinho, entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, que ele tudo fará. Deus abençoe. Até mais tarde.